aliás, estão tendo aí, né, um dia maravilhoso. E hoje nós vamos falar sobre é, a gamificação e a motivação dos alunos. Então, é um tema muito importante e muito pertinente nesse curso que nós estamos, né, participando aí. E, particularmente, é uma matéria é um tema, na verdade, que eu gosto muito mesmo, acho super interessante. Então, vamos lá. Nós estamos, né, num mundo cada vez mais digital, como já falei para vocês, já foi falado e vocês ouvirão várias vezes. Sim, o mundo está cada vez mais digital, né? E as coisas vão mudando rapidamente e eu peço já desculpa pelos barulhos, tá? E o mundo vai modificando rapidamente. E chamar a atenção dos alunos, gente, realmente é um desafio em sala de aula. Até porque eles têm acesso a games, eles têm acesso a jogos, o celular, o smartphone e tantas outras coisas. Então, se nós ficarmos naquela educação tradicional, sempre, né, tradicional, muitas vezes a gente pode estar desmotivando esses alunos e não tendo o engajamento deles em sala de aula, tá? Tanto é que vocês podem ver que talvez antes fosse um pouco mais difícil, talvez mais os meninos que víamos, não que seja uma regra. Mas hoje, os adolescentes em si, tanto faz os meninos quanto as meninas, eles conseguem configurar tranquilamente o celular, né? Algum jogo, televisão, uma Smart TV também, quando compram, eles conseguem fazer tranquilamente essa configuração. E justamente pelo mundo que vivemos mesmo, pelos softwares que estão distribuídos, o que eles conseguem ver. Muitas vezes o jogo vem para eles configurarem, então é muito fácil eles fazerem esse tipo de configuração e, como já falado, saber até mais do que nós professores também. Está tudo certo. A gente aprende com eles também, verifica, mas a orientação para que tenha algum significado parte do professor, do orientador, tá bom? Os jogos surgiram como forma de iniciar o trabalho em grupo, olha só que bacana, e criaram maneiras de aproximar coletivamente. Isso são os Jogos Olímpicos, são até um exemplo disso também, né? Quando ele foi criado e, inclusive, até hoje é uma questão de competitividade, mas na verdade une países, né? Há uma competição bacana entre si para ver quem realmente tem ali um resultado melhor. Isso é uma aproximação coletiva também. E isso tem o poder de causar no ser humano a satisfação, né? Realmente é muito gostoso competir. Às vezes não. Quando eu aplico a gamificação em sala de aula, eu falo, não, gente, eu queria estar do lado daí, porque geralmente eu sou mediadora. Eu queria estar desse lado aí para jogar junto com vocês, porque eu adoro jogar, eu gosto de competir. E é sim, de fato, prazeroso, viu? Por isso, gente, a importância da gamificação na educação. É divertido, é motivador, é algo diferente que nos faz aprender. Mas como eu falei para vocês antes, somente colocar um jogo por si só é empurrar a ala com a barriga. Então a gente tem que colocar o jogo, né, o game, com algum intuito, com os conteúdos da matéria ou do componente que você está realizando ali, tá? Que você tá ministrando naquele momento. Os jogos motivam de diferentes maneiras, como, por exemplo, ao avançar para o próximo nível, as etapas dos jogos e adquirindo recompensas à medida que os desafios são superados. Então, o jogo ele tem que ter suas regras também, porque um jogo por si só, que termina ali e que não tem, de repente, um próximo nível, uma próxima etapa, algo que você ganhou, que você perdeu, talvez não seja tão motivador, tão interessante, né? Então, ele tem que ter sim esses desafios, ele tem que ter recompensas para justamente motivar o aluno a querer passar, querer continuar, querer estar ali, né, participando desse jogo. O uso dos games pode aproximar o processo de aprendizagem do estudante à sua própria realidade e porque há o cumprimento de tarefas, alcance de recompensas. Justamente a gente pode voltar esse processo de aprendizado para a própria realidade do estudante. Por que não? No cumprimento de tarefas, olha só para o mundo dos negócios. Não seria isso? O cumprimento de tarefas, as rotinas administrativas de uma empresa, por exemplo, tem que ter o cumprimento de tarefas, né? Tem que ter a questão de recompensa. O que é?
a recompensa, o salário no final do mês, alguma gratificação por algo que fez. Então, realmente, isso está preparando também o aluno para o mundo dos negócios, né? Para fora da escola, assim que ele terminar a escola. Então, tem todo um processo por trás da gamificação. A gamificação não é apenas uma ludificação por si só, ela tem coisas por trás dela, né? Existe o sentido por trás da gamificação, motivação, né? O engajamento do aluno, o aprendizado de forma diferente, lembrando que nem todos os alunos aprendem de maneiras iguais, né? Tem até uma frase, um pequeno texto da Pipoca, em que nós colocamos todos os milhos na mesma panela, né, com a mesma quantidade de óleo e temperatura, mas elas vão estourando de maneiras diferentes. Então, assim são os alunos também na questão da aprendizagem. E a gamificação, provavelmente, com certeza, ajuda nessa questão do aprender. De acordo com o Gui, os jogos apresentam características que auxiliam no desenvolvimento de habilidades dos jogadores. Segundo esse autor, alguns dos princípios de aprendizagem que os jogos desenvolvem são a identidade. Olha só que bacana. Aprender alguma coisa em qualquer campo requer que o indivíduo assuma uma identidade, assuma um compromisso de ver e valorizar o trabalho como tal. Ou seja, ele se compromete com o mundo, né, com o mundo virtual que vive, e aprendem através do compromisso da nova identidade. Isso é bacana. Interação nos jogos, uns com os outros, né? Porque ele tem tomada de decisões, tá vendo? Acontece quando o jogador toma decisões. Os jogos, conforme a atitude do jogador, oferecem feedbacks para novos problemas. Há uma interatividade entre os jogadores ali. Isso é muito importante, né, no trabalho coletivo dos alunos, né, na interação entre si. Isso é muito importante. Isso é muito admirado também quando a gente fala da questão profissional, né? O interagir com as outras pessoas, isso é tão importante, até porque nós somos tão diferentes dos outros, e a pessoa que tem essa habilidade realmente é um diferencial. Produção. Nos jogos, os jogadores produzem ações e resenhas de histórias, individualmente ou em grupo. Riscos. São encorajados a correr esses riscos, experimentar, explorar, sem medo de errar, né? Com todo aquele cuidado para, de fato, também não errar. Podem voltar atrás e tentar novamente. Então, isso é muito bacana. Problemas. Os jogadores estão sempre enfrentando novos problemas e precisam estar prontos para desenvolver soluções que os elevem no nível dos jogos. Desafio de consolidação. Só um instante. Os jogos estimulam o desafio por meio de problematizações, que empurram o jogador a aplicar o conhecimento que ele atingiu anteriormente, né? O problema que foi, a questão que foi vista em sala de aula, né? Do conteúdo que o professor passou, e por que não estar utilizando aqui? Só um minuto. Perdão, vou tirar até minha telinha daqui. Como podemos extrair melhor dessas práticas para engajar a aprendizagem e a participação em outras áreas da educação, como trabalho e lazer? Então é isso, gente. Consiste na utilização de elementos do games, tais como estratégias, pensamentos, problematizações, fora do contexto de games, com o intuito de promover a aprendizagem, motivando os indivíduos de alguma ação ou auxiliando na solução de problemas. Os games podem ser uma estratégia motivadora nas escolas e no ambiente de aprendizagem. O prazer e o engajamento pode estar associado à aprendizagem em uma linguagem de comunicação que seja compatível com a realidade atual, com o poder, né, no contemporâneo, de que os alunos estão vivenciando agora, gente. A diversão e a seriedade caminham lado a lado nesse cenário. Realmente, se a gente fazer uma competitividade numa sala, a gente vê que vai ter muita gente brincando, rindo, mas também, ao mesmo tempo, querem ganhar e vão responder com seriedade para que possam ganhar algum prêmio. Koster define o conceito de diversão como aprender em determinado contexto e que não há pressão e imposição. Diversão para ele é o feedback que o cérebro nos fornece quando estamos absorvendo padrões para objetivos de aprendizagem. De certa forma, os jogos proporcionam exatamente essa diversão, gente. Então, assim, em sala de aula, como eu já falei para vocês, eu tenho que passar a gamificação porque é pertinente, né, ao conteúdo de vocês.
Até porque anteriormente eu já passei alguns jogos e vou continuando a passar jogos para vocês também. Então, realmente, tem um engajamento, é uma diversão, existe um feedback. Por exemplo, quando eu faço, principalmente, perdão pelo barulho, tá? Principalmente quando eu faço o show do milhão, em que eles erram uma questão, poxa, mas como que eu não pensei que era isso? Né? Nossa, realmente, de fato, você tinha comentado isso. Então, a gente consegue ter um feedback dos alunos, a gente consegue ver o engajamento, consegue entender que eles aprenderam também. O que a gente pode ter aqui como jogos? Além dos virtuais, existem plataformas para isso, vou passar para vocês, tá? Mais para frente eu vou passar assim. E pode ser também um jogo de tabuleiro, você mesmo pode criar um jogo de tabuleiro. Se não for online, pode ser presencial, você pode estar criando esse jogo num slide, por exemplo, e apresentar no Data Show, né, para que tenha visualização e a cada etapa que passa tem uma questão para ser respondida. Então, são inúmeros jogos que vocês podem estar utilizando. Bingo, como eu já falei para vocês. Vou passar o tutorial porque eu vejo que alguns ainda não visualizaram os meus tutoriais e é tão importante isso aqui para vocês, já que vocês estão nesse curso e o quanto é importante vocês aprenderem a fazer. E eu espero que vocês consigam extrair o melhor disso, tá? Então essa é a questão da gamificação hoje e tem um material bacana que eu estou passando para vocês também.